O advogado do preso em flagrante delito pode acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante, inclusive fazendo perguntas para as testemunhas? Imagine que um policial preste depoimento durante o APF e o advogado faz perguntas para o policial. O policial é obrigado a responder essas perguntas? É esse o tema que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. De antemão, já adianto que o tema é controverso. De um lado, nós temos advogados criminalistas que sustentam de forma fundamentada que o preso em flagrante delito possui direito fundamental da assistência da defesa. Inclusive, o Estatuto da OAB, no artigo 7º, inciso 21, prevê uma prerrogativa e um direito dos advogados assistirem aos seus clientes presos que estão submetidos aí a investigações criminais, não somente presos ou não, que estejam sendo investigados criminalmente, sob pena, inclusive, de nulidade de seu interrogatório ou depoimento. Quando o artigo 7º, inciso 21 diz depoimento, ficou uma redação que gerou diversas discussões, mas no meu entendimento deve-se interpretar que diz os clientes que prestam depoimento no sentido de serem testemunhas, mas que potencialmente possam vir a se tornar investigados. Mas aí essa primeira corrente diz o seguinte, olha, assegura sim o inciso 21 que nós podemos acompanhar o interrogatório ou depoimento do meu cliente, né? Mas como que eu vou orientar o cliente se eu não tenho acesso aí, se eu não acompanhei as audições das testemunhas, certo? Então é uma corrente sustentada, é uma corrente que é excelente, inclusive eu já tive como defensor dessa corrente, mas eu reformulei a minha opinião para passar para vocês agora o meu entendimento e me parece que é o entendimento que prevalece, tá? Vamos lá? Primeiro ponto, né? Que nós temos que ter que o auto de prisão em flagrante é uma peça investigativa de natureza inquisitiva, ou seja, você não tem ampla defesa em contraditório. E podem surgir elementos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante que são elementos denominados de elemento surpresa, que não deve ter acesso o investigado sob pena daquilo vir se frustrar. Então imagine que uma testemunha durante a lavratura do APF faça informações de que não só aquele preso está envolvido, mas há outros presos, inclusive passa informações de onde há drogas, onde há armas, né, onde haverá entrega de determinadas drogas ou armas. E o delegado, com base nessas informações, vai pedir um mandado de busca e apreensão, vai pedir um mandado de prisão, vai pedir uma interceptação telefônica, e isso tem que ficar reservado, né? Isso tramita em sigilo, isso não é acessível ao investigado. Então, a partir do momento em que o advogado acompanha a audição das testemunhas durante a lavratura do APF, a testemunha ela pode ficar receosa em falar isso, ou se falar, vai quebrar o elemento surpresa. Então, cabe ao delegado de polícia, em cada caso, avaliar se autorizará a participação ou não do advogado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, certo? De forma fundamentada, ele vai verificar, olha, esse caso, não vejo problema, por exemplo, ocorreu uma situação ali, um acidente culposo de trânsito, e o delegado entendeu que naquele caso não tinha problema o advogado acompanhar a audição das testemunhas. Agora, alguns crimes que, pela própria natureza, pode se desmembrar em vários outros fatos criminosos graves, como, por exemplo, tráfico de drogas, né? Às vezes um assalto que demonstra a formação de uma associação criminosa, né? Então são fatos que o delegado, com a sua experiência, o seu conhecimento jurídico e prático, vai avaliar em cada caso concreto para autorizar ou não a participação do advogado. O delegado pode, inclusive, se o depoimento da testemunha que está sendo ouvido sem a presença do advogado do preso, né, ele pode não juntar esses elementos surpresa e deve não juntar nos autos, porque se ele junta, vai dar ciência para o investigado. Aí acabou o elemento surpresa. Ele preserva esses autos, preserva as informações, forma autos à parte e pede as medidas no judiciário que tiver que pedir e prossegue com as investigações, né, desse fator que é considerado um fator surpresa, tá? Aí, nessas situações em que o delegado não autoriza a participação do advogado na audição de testemunhas, deve conceder amplo acesso, extraindo os elementos que possam ser elementos surpresas, tá? Deve conceder amplo acesso à defesa para que a defesa oriente o seu cliente antes do interrogatório no auto de prisão em flagrante, certo? Senão há nulidade, porque vai estar cerceando o direito de defesa e, inclusive, deve permitir que o advogado faça uma entrevista prévia e reservada com seu cliente após ter amplo acesso ao que foi já juntado aos autos ali do auto de prisão em flagrante delito, tá? Agora, uma outra questão. Imagine que o delegado autorizou a participação do advogado na audição das testemunhas. E o delegado autoriza, inclusive, que o advogado faça perguntas
Primeiro ponto, o advogado pode fazer perguntas no APF? O auto de prisão em flagrante é uma peça inquisitiva, como eu acabei de dizer, ou seja, não há ampla defesa e contraditório. Mas nada impede também que a defesa faça perguntas durante a lavratura do APF. Mas essas perguntas só vão ser respondidas obrigatoriamente pelas testemunhas se o delegado assim disser. Porque o delegado é que preside o ato, é o delegado que avalia se aquela pergunta deve ou não ser respondida pela testemunha. Diferentemente de uma audiência criminal, que os advogados fazem perguntas para as testemunhas são obrigadas a responder, porque ali você tem o efetivo contraditório. No auto de prisão em flagrante não existe o efetivo contraditório. Portanto, as testemunhas são obrigadas a responder somente se o delegado assim autorizar. Respondendo a pergunta que eu recebo muito, então um policial está depondo ali na ocorrência de roubo, por exemplo. E o delegado avaliou que não havia problema na participação do advogado durante a lavratura da PF, e o advogado começa a fazer perguntas para o policial durante a lavratura da PF. O policial é obrigado a responder as perguntas somente se o delegado autorizar que as perguntas sejam feitas e que as perguntas sejam respondidas, tá? Nesse caso, o delegado é que preside a autoridade máxima naquele momento, deve avaliar aí se é o caso da pergunta ser feita pelo advogado, ser respondida pelo policial. Até porque a pergunta, quando ela é autorizada pelo advogado, ela se torna uma pergunta aí do próprio delegado de polícia que vai ir para o auto de prisão em flagrante. Agora, é muito comum que haja alegações, eu vejo isso nas audiências criminais que eu faço, de depoimentos na delegacia que chega lá na audiência, a parte fala, olha, eu não falei isso, ou então a testemunha, inclusive testemunha também, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, ou então o réu, no caso, na época do APF, o preso, o investigado, fala, olha, no que tá aí, eu assinei sem ler, não falei isso. Então é muito importante que sempre que possível, que as autoridades policiais gravem todas as audições durante o auto de prisão em flagrante. É claro que isso depende de uma estrutura institucional, que a estrutura conceda isso, mas os autos de prisão em flagrante hoje, em muitos estados, eles já são digitais e chegam na justiça de forma digital. Então é bom que tenha aquele depoimento, ele vai a uma peça escrita, vai estar escrito, mas vai estar também aí gravado, para evitar qualquer alegação de que houve na delegacia ali um cerceamento de defesa, que houve uma condução, uma indução para que a testemunha falasse isso, para que o réu falou alguma coisa que está lá, mas na verdade o réu não falou. Isso acontece muito, muitas alegações na prática. Então isso vai ser muito importante, vai ser um avanço, inclusive, para os trabalhos da Polícia Judiciária e uma forma, inclusive, de preservar as instituições policiais. Sobretudo em razão das últimas decisões do STJ nos últimos anos, que vem invertendo aí o ônus da prova, no sentido de que se a parte alega que houve a violação de um direito seu, presume-se que houve até que a acusação prove o contrário, até que a polícia prove o contrário. Nós temos visto que a jurisprudência do STJ tem caminhado nesse sentido, como eu postei recentemente nas minhas redes sociais, tá? Então, de forma objetiva, resumindo, tá? Há os dois entendimentos, um que o advogado pode acompanhar, as audições de testemunhas, o outro que o advogado não pode acompanhar, certo? Eu entendo que o advogado pode acompanhar desde que o delegado autorize o acompanhamento e as perguntas a serem feitas pelo advogado somente serão feitas às testemunhas se autorizadas pelo delegado de polícia. E o delegado de polícia pode, inclusive, não colocar todas as informações que foram faladas pela testemunha antes de entregar para o advogado, visando a preservação do elemento surpresa e pedido de testação telefônica, de busca e apreensão. E após se tirar essas informações que possam comprometer as investigações, aí concede acesso à defesa, que vai orientar o seu cliente antes do interrogatório no auto de prisão em flagrante delito, tá? Não sei se fui claro. Se você ficou com dúvida, pergunte aqui abaixo que eu vou responder todas as suas dúvidas, tá? Valeu, obrigado por me acompanhar, por me seguir nas redes sociais. Aproveite e encaminhe esse vídeo e curta. Muito obrigado e até a próxima.